Bom, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 12. Romanos 8, 12. Quero ler do versículo 12 até o versículo de número 17. Quando Paulo escreve à comunidade de Roma, o capítulo 8 é um capítulo de transição. Paulo está falando até o capítulo 7 sobre a força do pecado sobre o ser humano, o quanto o pecado afastou o ser humano de Deus. Mas o capítulo 8 começa a enfatizar a graça de Deus que se manifestou sobre nós pecadores e nos concedeu vida eterna em Cristo Jesus. E nesse capítulo 8, de transição para a segunda parte da carta aos Romanos, a partir desse verso, Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém até aí. Quero refletir com vocês nessa noite sobre a nossa caminhada em nosso dia a dia junto a Deus. O texto que nós lemos fala sobre a presença do Espírito do Senhor nas nossas vidas. O Espírito que nos concede o privilégio de podermos falar com Deus como filhos, como um filho, uma filha que se achega ao seu pai, que tem liberdade, que pode experimentar e vivenciar uma relação de intimidade. É por isso que, dentro do texto, o Espírito do Senhor nos conduz a clamar a Deus, chamando-o de Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão hebraica que traz em si a ideia de alguém que chama seu pai de uma maneira íntima, de uma maneira profunda. Uma das traduções que se usou para esta forma de falar com Deus é dizendo que talvez seja alguém que tem o hábito de se dirigir à sua figura paterna chamando no diminutivo, papai. Há um rabino que estudou essa palavra e ele disse que ela seria melhor interpretada se nós pensássemos que uma criança, antes mesmo de conseguir identificar papéis no meio no qual ela está inserido, ou seja, uma criança que ainda não consegue identificar o que uma mãe faz, o que um pai faz, o que um avô faz, o que um tio faz, o que um irmão faz. Uma criança que, na sua ingenuidade, na sua fragilidade, clama à figura de alguém que lhe pode socorrer, chamando de papá, papá, ou mamã, mamã. Uma criança que ainda não consegue discernir o que cada indivíduo faz, mas na sua fragilidade humana reconhece sua total e completa dependência daquele que está diante dele. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos adotados, nós somos recebidos, acolhidos por Deus como filhos, nós nos achegamos a Deus e podemos chamá-lo de maneira íntima de papá. Reconhecendo com isto, não só a função, a figura paterna, mas reconhecendo principalmente a nossa dependência total daquele que está diante de nós.
Abba, Pai, é uma forma de dizermos que dependemos dele para que possamos sobreviver, que dependemos dele para prosseguir. E assim eu queria que hoje nós pudéssemos refletir juntos sobre essa ação, sobre esse cuidado, sobre este falar de Deus durante a nossa caminhada. Nós celebraremos agora, no dia 31 de outubro, uma data importante na Igreja Reformada, que é o Dia da Reforma. Nós sabemos que dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta do castelo em Wittenberg, na Alemanha, e assim pôde defender as suas ideias interpretativas das Escrituras, aquilo que Deus estava falando ao seu coração. E a partir dali, muitos temas foram revistos, repensados, entre eles temas que trabalham com não só o nosso dogma, mas trabalha com a nossa experiência de fé, com a prática da nossa espiritualidade. O sacerdócio universal de todos os crentes é uma das bases, ou seja, que nós não dependemos de nenhum intermediário que não seja Jesus Cristo. Que qualquer um de nós podemos falar com o Abba, Pai, e saber que Ele nos ouve. Não precisamos do pastor, não precisamos do padre, não precisamos de nenhuma figura religiosa que seja intermediário. Deus está presente nas nossas vidas. É óbvio que há muitos outros temas que não é foco da minha mensagem hoje. Nós sabemos da depravação total, ou seja, somos todos pecadores, falhos. Sabemos da graça irresistível, quando Deus, pela sua graça, decide nos chamar. Ele, por meio do seu poder, transforma o coração humano. Temos a expiação limitada, que a morte de Cristo é para aqueles que serão salvos. Nós sabemos da perseverança de todos os santos, que o que nos mantém de pé é esse agir do Espírito de Deus na nossa vida. Há muitos temas dentro da teologia da Reforma protestante que eu poderia trabalhar de uma maneira profunda, sem ainda citar aqueles pilares que nós sempre vemos no período da Reforma, que é só a Bíblia, só a fé, só a graça, somente Cristo, só a Deus glória. São vários temas que a partir de 1517 se tornou mais conhecido no meio religioso. Eu falo a partir de 1517 porque nós não podemos historicamente nos esquecer dos pré-reformadores que pagaram com a sua própria vida, quando questionaram alguns dogmas que eram ensinados. Mas esse texto, ele fala sobre esse mover de Deus, e eu queria que você atentasse comigo para o fato de que Deus fala, e fala conosco por meio de sua graça. Em todos esses anos de história, em muitos momentos, houve movimentos que procurou ouvir a voz de Deus, que procurou discernir a presença de Deus, que procurou enxergar aquilo que Deus estava fazendo e estava falando. Um desses movimentos muito fortes na história da igreja foi o movimento monástico, em que grupos de pessoas saíam das aldeias, das cidades nas quais moravam, e iam para alguns lugares isolados no deserto, para passar a vida lá, para tentar ouvir a voz de Deus. Alguns construíram monastérios com o propósito de reunir pessoas que tinham esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito, para ouvir a voz de Deus. Mas eu queria hoje fazer o caminho inverso do movimento monástico. Eu queria que você pudesse refletir comigo e procurar discernir a voz de Deus que fala conosco por meio do seu Espírito, um Deus ao qual podemos chamá-lo de Papa, de Abba, Paizinho, que fala conosco até mesmo em meio ao movimento urbano. Um Deus que se revela e se manifesta em meio à correria do dia a dia. Um Deus que fala com aquele que vai para o deserto, por meio do seu Santo Espírito, mas que fala com a gente, que levanta 5, 6 horas da manhã,
com o despertador tocando, e que tem que levantar correndo para levar filho para a escola, para poder abrir a empresa, para bater cartão, para poder dar a primeira aula. Um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que opera em meio à rotina do nosso dia a dia, porque Deus continua por meio de sua graça falando. E nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus para seguir as orientações que são dele para a nossa vida. Para que nós não sejamos pessoas que vivem constrangidas pela própria carne, como o apóstolo Paulo põe no versículo 12. Ser constrangido pela própria carne significa viver a vida de acordo com os seus desejos intensos, que na maioria das vezes vai na contramão da vontade de Deus e da direção de Deus para a sua vida. Viver de acordo com a carne é você, no seu dia a dia, satisfazer tanto os seus desejos pecaminosos, quanto tentar resolver questões da sua vida de acordo com a sua própria capacidade. Agir de acordo com a carne, viver constrangido pela carne, devedor da carne, não é tão somente reconhecer a pecaminosidade em um ato, mas é também reconhecer a soberba e a arrogância pelo outro. É a consciência de que você depende de Deus para viver o seu dia. Porque se não for a graça de Deus em Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito nos conduzir, nós viveremos sempre dependentes de nós mesmos, ao invés de viver dependente de Deus em Cristo Jesus. Por isso, o meu desafio, depois de tantos anos da Reforma Protestante, é que nós, como homens e mulheres que podemos dialogar com Deus, ouvir a voz de Deus, falar com Deus, porque fomos recebidos, adotados, por meio do sacrifício de Cristo como seus filhos, que nós possamos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para discernir a voz de Deus na loucura que a vida se tornou. Nessa vida tumultuada, na correria que todos nós temos desde a hora em que acordamos até a hora de dormir. Eu sei que muitos de nós não podemos sair e passar alguns dias no deserto. Até para ir para a praia está difícil. E quando você vai, está chovendo. Está difícil. Mas eu queria que você guardasse no seu coração que Deus está falando. E Ele fala no nosso cotidiano. Ele fala quando você se levanta e vai, mais uma vez, enfrentar a sua rotina do dia a dia. Discernir a voz de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guarde no seu coração e na sua mente que você é filho de Deus. E como filho de Deus, o Pai fala com você. Nós, obviamente, temos experiências da nossa vivência que são positivas e algumas vezes negativas. Nós temos relações de filhos com pais que são muito boas, mas ao mesmo tempo temos relações de filhos e pais que não são positivas, que são marcadas por sofrimento. Nas nossas relações humanas, nós sabemos que nem tudo é do jeito que nós gostaríamos que fosse. E até mesmo nas relações saudáveis, os nossos pais erram. Eles erram, às vezes, na tentativa de nos proteger, e tentando nos proteger, cometem seus erros. Ou às vezes na tentativa de querer fazer com que nós venhamos a amadurecer, eles apertam, e às vezes apertam de uma maneira que pode até mesmo nos ferir. E isso vai gerando na nossa relação de filhos e pais algumas dificuldades, algumas crises, alguns traumas. E eu preciso dizer isso aqui, porque quando o apóstolo Paulo fala da nossa relação de filhos com Deus, essa limitação humana que nós temos nas nossas relações não está presente na relação com o Pai. Porque Deus, enquanto Pai, é perfeito. Ele não é como o Alex,
Eu fui presenteado por Deus com 2 filhos. Eu tenho cuidado dos meus filhos até hoje, mas nesses anos, eu acertei e errei. Eu fiz coisas boas e fiz coisas das quais eu me arrependo. Eu falei coisas que eu me orgulho e falei coisas a qual eu me sinto constrangido. E mesmo fazendo uma análise muito real da minha figura paterna, eu sei que daqui para frente eu vou acertar e vou errar. Porque eu sou um ser em formação, Deus está me transformando. A paternidade para mim é algo limitado ao meu conhecimento, limitado à minha experiência, limitado à minha vivência, limitado ao meu temperamento, limitado ao dia que eu estou vivendo, porque tem dia que eu estou mais irritado, tem dia que eu estou mais calmo, tem dia que eu estou mais reflexivo, tem dia que eu estou mais depressivo. Eu sou um ser humano em formação. E isso nas minhas relações cria atritos. Mas na relação com Deus, com o Pai, por mais que nós ainda continuemos nesses altos e baixos, Deus permanece sempre o mesmo. Deus é perfeito. Esse Pai, ao qual nós podemos clamar, Papa, é um Pai perfeito. E o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós podemos nos relacionar com Ele ao invés de vivermos atemorizados. Olha só, a expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 15. Vocês não receberam espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção baseado no qual vocês podem clamar Abba Pai. Ele está dizendo, olha, na relação de vocês com o Pai, na relação de vocês com o Deus Pai, vocês não precisam temer nenhuma forma de rejeição. Vocês não precisam se sentir inseguros. Vocês não precisam achar que vocês precisam cumprir um padrão para ser aceito. Não confie na carne. Na sua relação com Deus Pai, você é acolhido, você é filho. Filho de um Pai perfeito. Portanto, abandone o medo e viva na dependência. Viva na dependência. Não sei se você já teve alguma experiência, eu já tive algumas, e poucas ainda, em que eu precisava falar alguma coisa para o meu pai e eu não falei, porque eu fiquei com receio de como ele ia receber. Cheguei e falei, meu pai às vezes perguntou algumas coisas, olha, isso aconteceu? E tinha acontecido. E eu falei, não aconteceu. O medo de como o outro vai reagir, muitas vezes impede a nossa relação de entrega, de confiança, de dependência. Mas com o Pai eterno, as nossas relações não podem ser assim. Nós temos que nos entregar totalmente. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Vocês foram acolhidos como filhos, adotivos do Senhor. Portanto, se entregue. Diga Abba. Diga, Papa, eu estou aqui. Que você consiga ouvir a voz de Deus. Que nessa noite e no decorrer da sua semana, no decorrer dos próximos dias, que a sua relação, a sua comunhão com Deus seja uma relação mais profunda, uma comunhão íntima. Que você consiga ouvir a voz de Deus. Que nós consigamos ouvir a voz de Deus. Que quando você sair da sua casa e for para o seu consultório, fazer um procedimento dentário, que você consiga ouvir a voz de Deus. Quando você sair da sua casa e estiver na correria, lá na ferramentaria, que você consiga ouvir a voz de Deus. Quando você estiver num momento difícil, lá na Silvano, que você consiga discernir a voz de Deus. Quando você estiver no meio de metas, tarefas, seja nas suas vendas de produtos, ou quando você estiver no seu estabelecimento, precisando atingir a meta da região, ou da loja local, que o Espírito de Deus possa soprar os seus ouvidos e que você tenha a sensibilidade de ouvir e experimentar da presença real de Deus na sua vida.
Quando você for para sua casa e você for assistir uma série na TV, no horário de descanso, ou você for assistir um jogo, ou quando você se sentar com a sua família para almoçar, para jantar, que você se lembre que Deus se faz presente, que a voz dele ecoa, de um pai que fala com o seu filho, de um pai que acolhe o seu filho, independente daquilo que ele fez, dos erros que cometeu, das expectativas que o filho mesmo criou e que não alcançou. Que você consiga ouvir a voz de Deus e que você possa dizer: papai, eu preciso de você. Papai, eu preciso do Senhor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se nós enfrentarmos as nossas batalhas por amor a Cristo, vivendo de acordo com a vontade de Cristo, ouvindo a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos nos tranquilizar no fato de que seremos com Ele glorificados. Por isso, ouça a voz de Deus. Quando você estiver na sua casa fazendo bolo, fazendo bolachinha, quando você estiver indo para o hospital, para fazer o atendimento, quando você estiver visitando a sua obra, não importa onde quer que você vá, não importa quantos carros tenham, quantos motoqueiros estejam ultrapassando pelo lado errado, a voz de Deus continua ecoando. Quantos cachorros latindo, quantas discussões acontecendo, Deus continua falando. Deus continua se manifestando por meio de sua graça. E que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito de Deus falando com a gente. E que nós possamos ter a liberdade de falar com o próprio Senhor, dizendo: Pai, eu estou aqui. Eu queria orar com você, queria orar por você, queria que nós orássemos a Deus hoje. Que nessa noite, você saia desse templo desafiado, despertado a procurar uma intimidade mais profunda com o Senhor. Que você consiga dedicar tempo para a leitura das Escrituras, que você consiga dedicar tempo não só à leitura, mas ao estudo das Escrituras, que você consiga ter seu tempo de oração, que você consiga reservar um período no silêncio do seu quarto para falar com Deus, mas que tudo isso te conduza à percepção da presença de Deus na sua vida, na correria do seu dia a dia. Que quando você estiver numa reunião tensa, quando você estiver diante de alguém com um problema grave, quando você estiver diante de um dilema familiar, quando você estiver diante da exaustão física e emocional, do desgaste ao qual o seu trabalho lhe trouxe, quando você estiver sofrendo com dores físicas por causa da debilidade do seu próprio corpo, que você consiga ver a presença de Deus na sua vida, que você consiga ver que você não está só, que o Espírito de Deus habita em você e que o Senhor se faz presente por meio do seu Santo Espírito aonde quer que você esteja. O seu Pai está com você, você não está sozinho, e Ele te acolhe da maneira como você chega a Ele. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Filho, filha do Senhor, fale com teu Pai, fale com aquele que não poupou o seu Filho unigênito por amor a você. Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo do Senhor, que reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
Te agradecemos, Pai, porque por meio do sacrifício de Jesus, somos chamados a não confiar mais na nossa própria carne, mas viver na dependência. Viver na confiança de que pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom do Senhor, para que nenhum de nós se glorie. Sabemos, ó Pai, que nas nossas fraquezas, o Senhor nos fortalece. O apóstolo Paulo, de maneira profunda, expressou isso. Quando estou fraco, aí sim que sou forte. Paulo reconheceu que quanto mais incapaz ele era, maior a manifestação da tua graça e do teu poder na vida dele. E assim também é para conosco. Quanto mais incapaz reconhecemos ser, mais dependentes do Senhor nos tornamos. E agora, Deus, nessa noite nós pedimos, ajuda-nos a ouvir a tua voz. Ajuda-nos a ver o teu mover. Ajuda-nos a enxergar o caminho que o Senhor quer nos mostrar. Que na correria, Deus, na correria do nosso dia a dia, na correria da nossa vida, enquanto entregamos uma coisa aqui, uma coisa ali, resolvemos um problema, fazemos uma reunião, enquanto preparamos o almoço, enquanto colocamos o bolo para assar, enquanto estamos fazendo tantas coisas, ó Deus, que o nosso coração se volte para o Senhor e que nós possamos, ó Deus eterno, experimentar da presença viva do Senhor. Amém. No nosso cotidiano. O Senhor é o Deus que se revela no meio urbano. O Senhor falou com muitos homens e mulheres no movimento monástico, mas o Senhor fala no meio da correria do dia a dia, em meio às buzinas que tocam, em meio ao som de televisão que está alto, em meio aos sons do rádio, em meio, ó Pai amado, ao barulho do vizinho que coloca a música dele para todo mundo ouvir, mesmo em meio a tanta poluição sonora, a voz do Senhor reverbera muito mais alto do que tudo isto. E nós pedimos por meio do seu Santo Espírito, nos dá sensibilidade para ouvir essa tua voz. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.